Mais Saúde. Oferecimento Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré. Quer dar um presente inesquecível para quem ama? O voucher do Buda Spa Termas de Lins será uma experiência inesquecível. Buda Spa Termas de Lins. Corpo e mente harmonizados. Viva uma experiência única. La Flori Lins Ateliê de Beleza. Tratamentos capilares, manicure, cortes com visagismo, dia da noiva e muito mais. Agende seu momento La Flori e viva a experiência do autocuidado. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Mais Saúde. Aqui é a doutora Isabela e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, doutora Maísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma colega de trabalho, estou muito feliz de te receber aqui. Prazer é meu. Má, conta pra gente como que foi chegar até aqui, sua especialidade, conta pra nós um pouquinho. Bom, eu sou médica há 12 anos. Depois da faculdade, eu fiz residência em cardiologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. Após essa residência de cardio, eu passei a fazer um exame chamado ecocardiograma. Não sei se todo mundo conhece, mas é conhecido como ultrassom do coração. E atendendo os pacientes, eu morava em São Paulo, e atendendo os pacientes eu sentia muita necessidade de ajudar eles, não só quando a doença já estava instalada, mas na prevenção. Então eu ficava pensando muito em fazer medicina preventiva, medicina do estilo de vida, até que um dia me surgiu a ideia de fazer nutrologia, pensando no tratamento especificamente da obesidade dos pacientes, que chegavam muito no consultório, obesidade, sobrepeso, e comecei a especialização em nutrologia e me apaixonei. Vi que é muito mais abrangente do que tratar só obesidade. Vai muito além, a gente trata disfunção hormonal, a gente trata desbiose, que é alteração intestinal, tem muitas outras coisas. E eu consegui associar e entregar melhor para os meus pacientes da cardiologia o tratamento tanto do sobrepeso e obesidade, quanto desses outros fatores associados à doença, etc. Então eu fiquei muito feliz. Ô Má, e outra coisa, a gente sabe que cada paciente é singular, né? Isso. Em todos os cuidados, tudo que a gente faz no dia a dia. Agora, voltando mais então para a parte da nutrologia, que é o que a gente quer falar hoje, conta pra gente, qual que é vamos supor, a peça-chave, assim, qual que é a melhor situação que você pode entregar para o seu paciente no trabalho especializado e individualizado? Porque emagrecimento a gente sabe que tem várias receitas, né? Mas assim, qual que é o benefício para o paciente, nesse caso, assim, para dele falar assim, não, vou com um nutrólogo porque ali eu sei que é um serviço diferenciado dos demais. Olha, é crucial no tratamento do indivíduo sobrepeso ou obeso que ele seja, igual você falou, individualizado. Hoje eu trabalho com a medicina que ela é personalizada. A gente fala que são os 3 P's: personalizada, participativa e preditiva. Então a gente precisa fazer uma abordagem 360 graus desse paciente. Então a gente tem que avaliar tudo que a doença traz. Então hoje nós estamos falando de obesidade, eu vou focar nela. Então a obesidade é uma doença, a gente precisa entender assim, tem algum fator pré-existente? Tem alguma doença pré-existente a essa doença? O que causou a obesidade? Porque ela tem causas. Ela é crônica, ela é progressiva, ela é multifatorial, tem muitos fatores associados. E quando a gente faz um tratamento personalizado desse paciente, a gente consegue focar no estilo de vida dele, pensando nas características do paciente, porque cada ser humano é de um jeito, cada um responde de uma forma. Então, tanto na composição corporal, como ele é sedentário, ele dorme bem, ele é estressado. Então, a gente faz todas essas perguntas durante a anamnese para entender. Existe um estudo em 2021 chamado Fenótipos da Obesidade, que o autor, ele estudou os tipos de obesidade, os tipos em relação a como esse paciente se tornou obeso. Então, durante a anamnese, a gente faz as perguntas pensando qual o fenótipo desse paciente e, inclusive, como tratar esse paciente a partir desse fenótipo. Então a gente consegue ajustar de uma forma única, consegue monitorar esse paciente de forma contínua, inclusive para ele manter os resultados a longo prazo, porque não adianta só emagrecer e não acompanhar mais.
Então a gente consegue ajudar esse paciente tanto na fase de emagrecimento quanto para ele manter os resultados, né? É muito importante para sustentar, para ter um tratamento seguro, um tratamento eficaz. E hoje a gente sabe que o IMC, ele está diretamente relacionado à diminuição da expectativa de vida. Então o paciente obeso tem redução, ele tem mais mortalidade, então a gente precisa ajudar esse paciente, entendeu? Individualizar esse tratamento é crucial. E a gente sempre vê muitos comentários das pessoas que falam, eu fiz tal, que hoje em dia tá na moda aquele protocolo, né? Eu fiz protocolo tal. E não é duradouro, né? Não é duradouro. O paciente, a gente pode, a partir de uma individualização, instituir protocolos. Isso é bem bacana no tratamento. Só que não pode ser um protocolo que é para todo mundo. Generalizado. Tem que individualizar mesmo. Então, agora voltando para essa parte desses protocolos que a gente está falando, que a gente vê, essas dietas da beleza, elas são duradouras? Sim, não e por quê? Depois dos intervalos. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Olá pessoal, estamos de volta e a gente vai tomar aquela pergunta que eu tinha feito inicialmente sobre os famosos protocolos, as dietas da beleza, e ninguém melhor para responder do que a doutora Maísa, né? Mai, então fala pra gente, são benéficas essas dietas da beleza, elas são duradouras? Não. Por quê? O que acontece? Quando a gente pega uma dieta pronta, montada, uma dieta geralmente que o vizinho emagreceu ou a artista emagreceu, essas dietas são muito restritivas. Então, quando a gente restringe grupos alimentares, a gente tem deficiências nutricionais. E essa deficiência nutricional pode atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, além dessas deficiências nutricionais, o paciente que faz essa dieta, ele tem muito mais propensão a ter distúrbios alimentares. Então ele começa a ter uma relação ruim com a comida. E ele não consegue ter a longo prazo. Ninguém consegue fazer uma dieta muito restritiva a longo prazo. No começo ela pode ser interessante e o paciente pode ter os objetivos alcançados, mas depois ele não consegue sustentar. E além dessa dificuldade de sustentar essa dieta, o paciente começa a ter outros problemas associados, como por exemplo, perda de massa. Ele começa a perder massa, diminui taxa metabólica basal, então ele tem mais facilidade de reganho de peso, entendeu? Ele vai ter aquele efeito sanfona, que é muito conhecido, emagrece, engorda. Então, por isso, assim, quando for fazer uma dieta, tem que ter um profissional acompanhando, precisa melhorar o estilo de vida desse paciente, né? Precisa ter uma dieta equilibrada, e para você. Então, assim, quando passa comigo, com a nutricionista, a gente consegue personalizar, que é o que a gente falou da primeira pergunta, né? A gente consegue individualizar e ver qual a melhor dieta que se encaixa no seu dia a dia para que você tenha mais efetividade. E também evitar esses efeitos sanfona, né, que você falou, porque não adianta a gente só mexer na alimentação, não mudar estilo de vida, igual você falou. Se não tem massa muscular, acaba que o metabolismo basal é muito baixo, né? Reduzir. E o paciente começa a ganhar mais peso, né? Mais fácil. E o nosso organismo, ele é muito sábio. Existe uma coisa chamada set point, ou memória metabólica. O que é isso? O nosso organismo, ele sempre vai tentar atingir o maior peso que a gente já teve na vida. Por isso que na anamnese, na consulta, eu pergunto qual o maior peso que você já teve, é o que está agora, para entender. Porque o organismo, ele vai fazer de tudo para voltar. Isso se chama memória que a gente tem. Então a gente precisa cuidar. E para cuidar dessa memória metabólica, para a gente modular ela e melhorar para que você não volte ao seu peso, existem algumas estratégias. Então, qual a estratégia? Uma perda de peso mais gradual. Não que a perda de peso rápido não seja interessante, mas que o paciente tenha uma alimentação rica em fibras, produtos integrais, proteínas magras, um paciente comece a fazer atividade física regularmente, um sono adequado. Então, a gente modula a memória metabólica a partir dessa mudança no estilo de vida, um estilo de vida equilibrado. Perfeito. Agora para a parte da cardiologia, que a gente quer saber um pouquinho também. Em relação à obesidade, quais que são os riscos na parte cardiovascular do paciente? São muitos. Hoje a gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Por quê? Ela leva a aumento da pressão,
ela leva à dislipidemia ou piora da dislipidemia. A gente sabe que ela progride a aterosclerose. Uma das doenças que leva à obesidade leva, né? Insuficiência cardíaca. Então, o paciente ele tem uma sobrecarga cardiovascular muito grande e ele leva essa doença. A gente sabe que dá AVC, infarto, trombose, tudo por causa da obesidade. Por quê? As células de gordura, elas liberam citocinas inflamatórias. Então, o indivíduo está permanentemente inflamado. E essa inflamação crônica, que eu sempre falo aos pacientes no consultório, inflamação crônica de baixo grau, ela leva a milhões de doenças. Uma das doenças, por exemplo, que o obeso tem é a resistência insulínica, que leva ao diabetes. O diabetes leva a problemas renais, problemas de visão, o paciente fica cego, neuropatia. Então, a gente tem que observar que é uma doença multifatorial e que leva a outras doenças. Ela está associada a mais de 200 outras comorbidades. Então, assim, não é só doença cardiovascular, né? Ela leva, por exemplo, a apneia do sono. É pouco falado. O paciente com circunferência do pescoço aumentada, quando ele dorme, ele tem uma queda do palato e obstrui as vias aéreas. Isso faz com que o paciente tenha mais hipertensão e aumenta o risco cardiovascular. E são doenças silenciosas, não é uma coisa assim, hipertensão, não dá aquele sintoma que, nossa, igual uma falta de ar, né? Exatamente. Então, o paciente, na hora que ele vê, ele já tá com a pressão super alta, já tá com o diabetes todo descontrolado, o colesterol super alto, e é uma coisa que é silenciosa. Por isso que é o problema da obesidade, né? Que as pessoas não entendem. Perceber. E não é só a doença cardiovascular. Tem outras, por exemplo, doenças osteomusculares, sobrecarrega joelho, quadril, coluna, e o paciente não entende. Leva à infertilidade, tanto em homem quanto em mulher. A gente sabe que a obesidade, as células de gordura podem levar à infertilidade, aumenta o risco de câncer. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, que chega principalmente no consultório, e que a gente tem que acolher esse paciente, é a baixa autoestima. É o paciente que tem um estigma social, mas que o pior é ele não se sentir bem com ele. Pensa, a gente vive com a gente mesmo. E você nunca está se sentindo bem. Você não se sente confortável, tanto numa roupa, quanto você não se sente confortável para virar na cama, né? Então, isso a gente tem que acolher esse paciente. É um paciente que a gente tem que tratar, porque começa com sintomas depressivos, começa com tristeza, e ele começa a ter, igual eu falei, uma relação muito ruim com o alimento, com a comida. Ele começa a ter compulsão. Então, é um paciente que a gente tem que acolher, explicar todos os fatores que levam, né, que essa doença gera, para ele ter mais força de vontade, para poder passar pelo processo do emagrecimento. Perfeito. Nossa, muitas informações boas que até eu não sabia muita coisa. E, gente, sério, o trabalho da Maísa é muito bom. Eu tô aqui para provar que é realmente um tratamento individualizado. A gente, como médico, sabe que precisa, então quem realmente não sabe dos benefícios, precisa tentar, porque é muito bom, né? E agora vamos para a melhor parte do programa, que eu mais gosto, mitos ou verdades. É mito ou verdade, Má? Pular refeições pode desacelerar o metabolismo e levar a compensações alimentares em excesso posteriormente? Verdade. Quando a gente pula a refeição de uma forma não programada, não orientada, o que acontece? O nosso organismo ele tenta conservar a nossa energia. Então, o que ele faz? Ele estoca gordura. E quando ele faz isso, começa a ter um desequilíbrio entre os hormônios, que chamam o hormônio da fome, da saciedade e de armazenamento de energia. É a grelina, a leptina e a insulina. Então, esse paciente, ele começa para armazenar energia, a acumular gordura para que você... porque ele entende assim, o paciente, ele não está comendo, então eu preciso estocar energia. Então, ele começa a perder mais massa muscular, porque ele começa a usar a energia do músculo, altera o ciclo circadiano desse paciente, então ele começa a ter alteração no cortisol, e isso faz com que ele queira recompensas maiores. E quais são essas recompensas? A compulsão alimentar, a compensação alimentar. Ele vai querer alimentos altamente palatáveis, então rico em gorduras, em açúcares, alimentos que agradem ele. Então aí, quando você faz muito tempo de um jeito que pula a refeição de uma forma não orientada por um profissional de saúde, de uma forma que você, nas janelas alimentares, você não faça com alimentos naturais, alimentos ricos em nutrientes, vai piorar e você não vai conseguir emagrecer, entendeu? Perfeito. 2, mito ou verdade? Suplementos para emagrecer são sempre seguros?
Mito. O que acontece? Hoje existe uma banalização da suplementação. Quando a gente fala em suplementos alimentares, a gente entende que sejam nutracêuticos, que são remédios naturais e que se pode tomar à torta e à direita. Então, que compras em prateleiras. Mas não é assim. Muitos suplementos não são saudáveis. Muitos suplementos têm que ter a indicação correta, a dose correta, tem contraindicações. Quais são as contraindicações? Por exemplo, paciente com doença cardiovascular. Tem suplementos que ele não pode tomar, entendeu? Paciente que tem arritmia, paciente que está grávida, lactante. Então, a gente precisa entender que o suplemento nem sempre é saudável. Perfeito. 3. Mito ou verdade? Obesidade está relacionada à falta de esforço ou autocontrole? Mito. Não tem relação nenhuma com falta de foco, de força e de fé. É uma doença, igual eu expliquei, ela tem fisiopatologia, ou seja, ela tem causa. A gente tem que descartar essas causas. Então, genética, estresse crônico, privação de sono, sedentarismo também pode causar. A gente tem que entender o que está acontecendo com esse paciente, o intestino, e aí essa abordagem, hoje a gente vive num mundo obesogênico, né? Então, se esse paciente tem a genética e ele teve o gatilho do ambiente obesogênico que ele está vivendo, ele vai piorar, lógico que ele vai desenvolver a obesidade. Mas não é falta de força, ao contrário, a gente sabe que quando o paciente emagrece 1 quilo, o organismo chama termogênese adaptativa. Ele aumenta em 100 quilocalorias a sua fome, e ele diminui o seu metabolismo em 30 quilocalorias. Ou seja, ele está fazendo de tudo para você, lembra da memória metabólica, do set point? Para você chegar naquele peso, ele fala, peraí, por que ele está perdendo peso? Eu preciso sobreviver. Eu não quero, entendeu? Então, por isso que a gente, é mito total, a gente tem que acolher esse paciente. Inclusive, é nesse momento que serve o acompanhamento médico, porque o paciente, muitas vezes, ele não está perdendo peso, ele desanima. Ele não está tendo força para ir treinar, ele desanima. Então, é aí que a gente puxa e fala, peraí, mas olha, você já emagreceu. E o que você emagreceu, você já melhorou a sua vida. A gente sabe, por exemplo, uma perda de 2,5% do peso corporal, a gente melhora triglicérides, a gente melhora a mobilidade do paciente, mais do que 10% diminui risco cardiovascular. Então, a gente tem que mostrar isso pro paciente, entendeu? Falar, olha, peraí, volta aqui, o pouco que você perdeu foi muito bom, então não é falta de força. Agora, para encerrar isso aqui, até eu quero saber se é mito ou verdade que beber água morna com limão pela manhã ajuda a emagrecer. Mito. Eu gostaria muito de falar que é verdade, mas é mito, gente. Não tem comprovação científica nenhuma. O limão é ótimo, antioxidante, rico em vitamina C. Água pela manhã, melhor ainda, porque você passa a noite toda sem tomar água. Então, quando você levanta, se hidratar é ótimo para o seu organismo, para suas células. Mas isso não tem comprovação no emagrecimento. Perfeito. Bom, pessoal, Má, muito obrigada. Adorei nossa conversa. Aprendi bastante também. Muito obrigada pela informação. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas primeiro vou te entregar um mimo do programa, que é o Budai Spa, para você poder ir lá, você e seu marido. E também um GIF da La Florida, do salão, tá bom? Para você poder ir lá com um descontinho. Muito obrigada, certo? Isa. E, fala pra gente onde você trabalha atualmente, pro pessoal saber também, poder entrar em contato com você. Hoje eu tô atuando, eu tenho um consultório ali, aqui na rua, na José Garcia de Carvalho, no prédio da Maled, fica no espaço da Elaine Mazo. Hoje eu tô atendendo atualmente lá, e quem tiver interesse, eu também tenho as redes sociais, doutora Maísa Lugan, se quiser me seguir, podem tirar dúvida, podem me mandar direct, que eu mesmo respondo, e eu fico à disposição para vocês, tá? Perfeito. Obrigada pelo convite, eu adorei. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Mais saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética.
Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré. Quer dar um presente inesquecível para quem ama? O voucher do Buda Spa Termas de Lins será uma experiência inesquecível. Buda Spa Termas de Lins. Corpo e mente harmonizados. Viva uma experiência única. La Flori Lins Ateliê de Beleza. Tratamentos capilares, manicure, cortes com visagismo, dia da noiva e muito mais. Agende seu momento La Flori e viva a experiência do autocuidado.